Queridos, graça e paz. Amém? Que bom estarmos juntos aqui novamente. Essa semana é uma semana de atividades. Olha aí no boletim informativo e você vai perceber algumas reuniões importantes que nós temos na semana. Na terça-feira, o estudo da palavra. Na quarta-feira, nós teremos uma reunião com a MEAL. Significa presbíteros, diáconos, mesa patrimonial. É uma reunião geral de fim de semestre. Precisamos dela. Terça-feira, às 19 horas. Viu? Aliás, quarta-feira, às 19 horas. A quinta-feira nós teremos aqui uma celebração com os grupos pequenos. Todos os grupos se reunirão aqui na quinta-feira. A gente quer ministrar, a gente quer falar um pouco sobre a estratégia da igreja no seu trabalho com grupos pequenos, com grupos familiares, com células, um caminho de Deus para nós, para a nossa igreja. Ore por isso, tá bom? Em nome de Jesus. A gente teve um trabalho muito bom no fim de semana, sábado e hoje, com a criançada. Tem uma equipe maravilhosa que trabalha com crianças. Imagine dormir com 85 crianças, né? É uma festa só a noite inteira. O bom da galerinha é que não dorme. A equipe estava assim, amanheceu o dia igual zumbi. Onde nós estamos? Mas eu louvo muito ao Senhor por essa equipe, esses irmãos que têm gostado do trabalho com crianças, pelo investimento que a gente está aprendendo a fazer com a criançada. E no mês de julho tem a EBF, um trabalho grande. A gente quer alcançar pelo menos 200 crianças aqui na Redondeza, com o trabalho da EBF em julho. Isso é um trabalho evangelístico, isso é um trabalho missionário que a igreja faz, tá? Porque a gente tem um papel na cidade. A Bíblia diz que nós somos sal para temperar. A cidade não tem tempero, mas a gente é o bom tempero da cidade. A gente dá o gosto de Deus na cidade. E o povo aprende as maravilhas de servir ao Senhor olhando para nós, olhando para a igreja. Amém, gente? Então, pense nisso, tá? Abra sua Bíblia, 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós somos uma igreja abençoada. Amém? Jesus é a nossa bênção e a bênção do Senhor está aqui. Você é uma igreja abençoada. Somos um povo abençoado pelo Senhor. Mas bênção não significa viver na vida boa. A gente desfruta as bênçãos de Deus vivendo na fornalha da provação. E é isso que 1 Pedro quer nos ensinar. É isso que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Eu não sei contar as bênçãos de Deus. Elas são inumeráveis. Como contá-las? Já parou para fazer uma enumeração da bênção de Deus na sua vida? No seu dia a dia? Na sua família? Na sua vida pessoal? A gente diz a Bíblia que nós temos toda sorte de bênçãos já derramadas sobre as nossas vidas. O Deus abençoador já escancarou os céus sobre nós para nos abençoar. Mas tem a fornalha de fogo, essa provação dura, difícil. E eu quero meditar isso com vocês nessa noite. Vamos ler juntos? Comece com o versículo 3. 1 Pedro 3, até o versículo 9. Mesmo assentados como vocês estão, leiam comigo, juntos, esses versículos da palavra. 1 Pedro, capítulo 1,
dos versículos 3 ao versículo 9. Vocês acharam aí? Tudo bem? Tiveram uma boa semana? Abençoados? Felizes? Vitoriosos? Vencedores? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Vamos ler juntos então? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas sendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Bênçãos sem conta, lutas sem cálculos. Você conhece essa expressão? Consegue meditar nela? Bênçãos sem contas. Contas muitas bênçãos, e dize-as quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez, se você puder. Bênçãos sem conta, mas lutas incalculáveis também. Parece que esta é a experiência normal, do crente normal, da igreja, do dia a dia, da nossa caminhada aqui neste mundo. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito para focalizar Cristo na sua vida, para revelar Cristo na sua mente, no seu coração agora. Amado Espírito Santo, o Senhor está aqui. O Senhor está conduzindo essa igreja na adoração. O Senhor nos ensinou a celebrar o nome de Jesus e reconhecer que Ele é Senhor, digno de toda honra, louvor e glória. E nós te adoramos na saúde, na doença, na pobreza, na fartura. Nós podemos ficar contentes em toda e quaisquer situação, porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso contentamento. Mas queremos viver essa experiência dia a dia, para que no meio das lutas e dores, celebremos a vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus. O Senhor é um Deus bondoso, que é totalmente, completamente abençoador dos teus filhos, mesmo quando passamos pelo vale da sombra e da morte, ou na fornalha da provação, mas a bondade do Senhor é real. Nos ensine a ver a majestade do teu nome sendo celebrada na vida da tua igreja dia após dia. Quer choremos, quer sorrimos, saibamos dizer que ao Senhor toda honra, louvor e glória. Queremos afirmar nessa noite que nós te amamos, Jesus, que o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor nos comprou lá naquela cruz, e por conta desta aquisição pelo sangue daquela cruz, nós queremos te adorar, e declaramos que Satanás está derrotado.
Os intentos do inferno não prevalecem contra a tua igreja, porque é povo vencedor, é povo guardado pelo poder do Senhor. Amado Espírito, o Senhor que está aqui, o Senhor que habita em nós, e não é um mero habitante, o Senhor nos revela a grandeza, a majestade, a glória do Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor trabalhe o nosso coração. Tire todas as vendas dos nossos olhos e dá-nos uma visão nova do Cordeiro. Nós queremos enxergar Jesus, nós queremos ver a Jesus, nós queremos dar ao Senhor Jesus toda a honra e glória. Não queremos olhar para outra direção e não queremos nos apegar a outro nome, a não ser este, o Senhor Jesus, Senhor nosso. Então revela-nos a grandeza desse amado Jesus. No nome dele é que nós oramos. Amém, queridos? Aleluia. Falar de vitória, falar de bênçãos, falar de alegria, parece que é uma linguagem que a gente sempre quer, a gente sempre gosta disso. Você já imaginou os tons do momento? São esses. Parece que o que a gente mais escuta por aí são expressões assim: pega a tua bênção, está amarrado. Você nasceu para prosperar, para ter a total riqueza do Senhor. Essa linguagem moderna parece que contraria muitas coisas do nosso dia a dia, porque a gente até confunde a bondade de Deus, do Deus abençoador, quando nós olhamos para certas situações, seja na nossa vida e seja no relato da Bíblia. Parece que tem uma mensagem dita por aí afora: é proibido sofrer. Você já viu isso por aí? É proibido sofrer. E a linguagem desses púlpitos modernos estão sugerindo isso para a gente a todo momento. E há uma onda de supercrentes que correm de um lado para outro, profetizando, amarrando, decretando, reivindicando, ordenando. E a impressão que eu tenho é que Deus virou garçom para atender uma multidão briguenta, exigente, e que diz: Deus, o Senhor tem que fazer isso para mim. E agora vem essa palavra que nós temos aí, que eu acabei de ler com vocês, nos ensinando algo tremendo para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa adoração, para o nosso relacionamento com Deus aqui nessa noite. O que vem nos ensinando aqui? Olha o versículo 3 novamente. A expressão começa assim: louvem a Deus. A palavra bendito traz essa ideia. Louvem a Deus. Deixe esse nome fazer parte da sua linguagem, desde a primeira até a última hora do dia. No pior momento da sua vida, no melhor momento da sua vida, louvem esse Deus, bendito esse Deus, seja bendito esse Deus e Pai. Por quê? A ideia aqui é louvor a Deus pela ressurreição de Jesus. Bendito Deus e Pai, segundo a sua muita misericórdia, nos deu uma nova vida. Quando ressuscitou a Jesus dentre os mortos e plantou uma esperança viva dentro de nós. Essa convocação que o Espírito Santo faz para você, igreja, que faz para nós aqui, é entender que absolutamente nada na esfera deste mundo diminui o que Deus é. Bendito seja Deus. Todos nós somos convocados a torná-lo tão real na sua grandeza,
tão eficiente na nossa obra, que a gente não deveria conhecer uma outra linguagem a não ser essa. Louvado é esse Deus, bendito é esse Deus. Quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, tudo se tornou real para a vida do homem, da mulher, da igreja. Tudo se tornou real e fundamental para a nossa caminhada, onde consigamos celebrar o nome do Senhor. Agora, a esperança é real. Há um novo modo de olhar para a vida e de olhar para os sofrimentos. Que novo modo é esse? Pela ótica da ressurreição de Jesus. Quando eu olho para a vida pela ótica da ressurreição de Jesus, eu chego à seguinte conclusão: nenhum sofrimento é grande demais quando eu creio na ressurreição de Jesus. Vamos falar juntos essa frase? Nenhum sofrimento é grande demais quando eu creio na ressurreição de Jesus. Depois que Cristo ressuscitou, nada ficou impossível, nada ficou grande demais, nenhuma dor dói demais, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus. O texto então vai convocar o coração da gente: olhe para Jesus, olhe para Deus, bendito é esse Deus. Quando o meu coração se ocupa com a grandeza e o engrandecer desse Deus, eu já não enxergo mais o tamanho dos problemas. Posso até chorar, posso até ver o peso sobre os meus ombros, mas os meus olhos estão no alto. Eu estou olhando para o Senhor, eu estou dizendo: bendito é o nome do Senhor. A linguagem da murmuração, a linguagem da reclamação não tem vez para acelerar dor alguma dentro de mim, porque tudo no meu ser está ocupado com a grandeza desse Deus. Bendito é o nome do Senhor. É isso que o Espírito de Deus está nos ensinando a fazer aqui. E ele não escreveu essa carta para gente que estava na praia, tomando água de coco, ou que caminhava todos os dias para o seu emprego, e voltava à tarde para suas famílias, ou que contava certinho que no fim do mês já tinha seu salário, para suprir cada necessidade. Essa carta, ela é escrita para irmãos e irmãs que viviam sob intensa perseguição. Irmãos que tiveram suas casas confiscadas, onde a maioria dos pais de famílias, porque eram cristãos, estavam na cadeia, onde gente estava em algum lugar no esconderijo, porque não podia sair para a rua, porque eram perseguidos ferrenhamente. Esses que estavam na dispersão, que já tinham sido arrancados de suas casas e de suas cidades, e que não sobrou nada a não ser a fé em Jesus, agora recebe essa convocação do Espírito Santo de Deus, para ocuparem as suas vidas, o seu coração, a sua boca, a sua linguagem, no seu cotidiano, com a seguinte expressão: bendito seja o Deus que nos regenerou para uma viva esperança. Quando eu olho para a mensagem vibrante desse versículo, eu fico com vergonha de mim mesmo. Como a minha fé é pequena, gente. Como os acontecimentos do dia a dia nos abalam tanto. A gente se recolhe dentro de casa porque algumas coisas na nossa vida não estão dando certo. A gente começa a reclamar de tudo porque não concordamos com algumas coisas que acontecem por aí.
E tornamos a nossa vida espiritual assim, um lugar de profundos questionamentos, e questionamentos, e questionamentos, e ataques. Quando nós olhamos para essa verdade da palavra, que o louvor a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, e que plantou um propósito dentro da nossa vida. Olha que propósito lindo está aí no versículo 4. Esse propósito diz que Deus nos deu uma herança intocável. Ela muda o nosso jeito de olhar para dinheiro, olhar para o que temos, para o que não temos. Imagine como essa mensagem era profundamente abençoadora para aquela gente que não sabia o que ia colocar na panela no dia seguinte. Para aqueles pais que não sabiam o que os filhos iam comer no dia seguinte. Só tinha uma grande esperança: o Deus que é o nosso Pai está cuidando de nós. Aí vem o Espírito e diz o seguinte: Deus nos preparou para uma herança intocável. Ele nos deu uma bênção que ninguém rouba, ninguém põe a mão. Não tem ninguém capaz de arrancar o que Deus nos deu. Isso é um propósito definido pelo qual nós olhamos. Quando a gente pega essa palavra, quando a gente consegue enxergar o propósito dela, o valor dela, nós conseguimos enxergar além. A nossa visão cresce. A nossa perspectiva de vida muda. Eu chego à seguinte conclusão: eu fui criado para as coisas eternas. Vamos falar juntos essa frase? Eu fui criado para as coisas eternas. E se eu fui criado para as coisas eternas, não há coisas importantes demais para me segurar aqui, porque nós fomos criados para as coisas eternas. Desde o dia que nós pusemos os pés no caminho, nós estamos marchando para a eternidade. E o Senhor deixou isso claro para nós. Ele nos deu uma herança eterna, gloriosa, intocável, e ela é nossa, pela fé em Cristo Jesus. Essa verdade está aí para nós. Mas veja o que a palavra vai nos dizendo aqui. Esses que conseguem trazer no coração um júbilo, um louvor, encontram no versículo 5 um fundamento, uma base que os mantém de pé e que não os deixa demolir nunca dessa posição. É a seguinte expressão aqui: a vocês que são guardados pelo poder de Deus. Que bênção extraordinária temos aqui. Olha só, somos guardados pelo poder de Deus. Você crê nisso? Amém? Fale comigo. Somos guardados pelo poder de Deus. Esta ação que está aqui demonstra que há um Deus que sabe cuidar da gente. Todos nós trazemos para esse mundo uma carência afetiva, uma necessidade de cuidado. Por isso, filhos precisam de pais. O ser humano, dentre os seres que existem, quando bebê, são os mais dependentes que existem. Você sabia disso? Todos os seres criados, numa questão de dias ou de semanas, eles já estão prontos para correr e se defender. Mas o ser humano não. O bebê humano, ele é totalmente dependente nos seus primeiros anos de vida, e põe dependência nisso. E crescemos assim. Chega numa fase da nossa vida adulta, que somos desafiados a pegar todas as circunstâncias da vida e dizer: eu vou ficar aqui, vou me firmar nisso. E a gente não dá conta das coisas. Nos sentimos sozinhos, abandonados.
um senso terrível de fragilidade. Como isso dói dentro da gente. E Deus sabe disso. Aí o Espírito Santo quer trazer para nós uma segurança inquestionável. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Há um Deus que cuida de nós. E se nós somos guardados pelo poder de Deus, nessa proteção divina, nós temos uma segurança. Há uma blindagem que circunda o cristão, a igreja, o crente, tão suficiente, tão segura, que o diabo jamais pode detonar aqueles que estão firmes em Cristo Jesus. A Bíblia garante isso para nós, amados. Ela diz o seguinte: aqueles que são de Deus, Deus os guarda, e o maligno não os toca. Sabe por que o maligno não os toca? Porque existe uma blindagem, existe uma segurança, existe uma proteção que o poder de Deus nos dá, e é muito maior do que quaisquer poderes que existam por aí afora. Maior é aquele que está em nós. Do que? Aquele que está no mundo. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado, mas não tenha medo do diabo. Não tenha medo do inferno, se você está seguro em Cristo Jesus. Porque aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. O diabo gosta de prender as pessoas pelo medo. E existe muita gente encurralada pelo medo. Não dão passos de fé por causa do medo. Preste atenção, igreja, somos guardados pelo poder de Deus. Andem nessa proteção, é nessa proteção que você tem segurança e liberdade. Somos guardados pelo poder de Deus. Essa afirmação que o Espírito faz para a nossa vida, nos ajuda a entender que os livramentos do Senhor não falham. Conhece os 3 amigos de Daniel? Preste atenção. Eles nunca teriam experimentado a presença de um quarto homem naquela fornalha. E aquele quarto homem era o Filho de Deus, se eles não tivessem sido jogados na fornalha de fogo ardente. Agradeça a Deus pela fornalha de fogo, porque é na fornalha de fogo que a presença de Jesus se torna real. Conhece Daniel? Daniel nunca teria experimentado um poder que fecha a boca de leões, se não tivesse sido jogado na cova de leões. Quando você chegar no céu, se lembrar de perguntar para Daniel, faça a seguinte pergunta: Daniel, qual foi a melhor noite da sua vida, filho? Ele vai dizer: a noite em que eu dormi na juba de leões. Que cobertor abençoado! Que noite maravilhosa foi aquela, quando o meu colchão era juba de leões. Vocês já imaginaram isso? É a cova de leões que lhe deu a oportunidade de ver como Deus age nas circunstâncias mais cruéis da nossa vida. Ele é capaz de fechar a boca de leões. Deus faz isso. Queridos, quando nós aprendemos o poder do Senhor sobre a nossa vida, quando a gente tem essa experiência de que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, nós então chegamos e descansamos numa obra que o Senhor Deus fez em nós e por nós, de tal forma que jamais a gente duvida do poder salvador de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas o Espírito Santo quer trabalhar conosco um pouco mais profundo. O poder de Deus nos guarda quando nós estamos no meio da provação. E o versículo 7 desse texto está dizendo o seguinte, no versículo 6: nisso vocês devem se alegrar. Alegra muito,
Porque, se necessário, por breve tempo, vocês passem por muitas provações. Se necessário, que passem por muitas provações, deem pulos de alegria. Rejubilem-se diante de Deus por conta disso. Porque o valor da vossa fé, diz aí o versículo 7, uma vez provado, vai demonstrar que ela é muito mais valiosa do que o ouro. Que lição tremenda o Espírito está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que a fé, que vale mais que ouro, passa pelo fogo da provação. Você entendeu isso? A fé, que vale mais que ouro, passa necessariamente pelo fogo da provação. Como podemos louvar e dar ao Senhor toda a honra e toda a glória? É quando eu consigo medir a sua bondade. É quando eu consigo medir o poder da sua presença. E como, onde, em que circunstâncias eu posso ver de uma forma assim palpável, inquestionável, a bondade do meu Deus, gente? É quando eu passo pelo vale da sombra e da morte. Aí Deus revela, Ele escancara os céus para mim e me mostra toda a bondade que Ele tem e que Ele é por natureza para conosco. Ele faz isso para conosco. Nós aprendemos, nós conhecemos a bondade desse Deus, o amor aconchegante desse Deus, quando nós passamos por esses vales muito profundos de provação e dor e privação. E aí então nós começamos a experimentar que no meio dessas dificuldades tão tremendas, há um Deus maior do que os nossos problemas. Existe uma lição de vida que ainda está por aprender. E Paulo aprendeu. Está lá em Filipenses 4. Ele aprendeu assim: eu aprendi, eu não sabia, não nasci sabendo, mas eu aprendi a viver contente em toda, olha a expressão, em toda e qualquer situação. Quando ele se matriculou na Universidade do Contentamento, começou a aprender essa lição básica de vida. Eu aprendi, gente, a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu fazer uma pergunta séria. Você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Gente, eu não aprendi não. Pensa num cara que enfrenta de forma ruim os problemas ruins. Sou eu. Se você é igual a mim, as situações difíceis, aquelas circunstâncias desagradáveis, que parece que arranca o que a gente tem, rouba o que a gente construiu, nos deixa deprimidos, revoltados, tristes, amuados, fugimos de Deus, paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, reclamamos de todo mundo, reclamamos das coisas, reclamamos de Deus, reclamamos do amor de Deus, achamos que nada está valendo a pena. Você é assim? Pois é. Ele diz: eu aprendi, eu sei viver em toda situação. Quando eu tenho dinheiro, eu estou contente. Quando eu não tenho dinheiro, eu estou contente. Quando eu estou bem, estou contente. Quando estou mal, ainda estou contente. Quando tenho a fartura, estou contente. Quando eu estou na miséria, estou contente. Como é que pode? Só há uma explicação que eu descobri por que ele havia aprendido essa lição básica de vida.
pela seguinte razão: Jesus era o seu contentamento. Quando Jesus é a minha riqueza, quando Jesus é a minha alegria, as coisas são apenas coisas, gente. Quando eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque apesar das situações, há um Jesus que é a nossa riqueza, há um Jesus que é a grande obra, o grande plano de Deus para a nossa vida. Isso ninguém rouba. Isso é o que Deus tem para a nossa vida. Portanto, a fé, que vale mais que ouro, quando ela passa pelo fogo da provação, como diz aqui no versículo 7, quando ela passa pelo teste do fogo da provação, ela vai redundar, ela vai trazer para a nossa vida louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Crente forte, ele é forjado pelo fogo. O fogo fortalece crentes frágeis. O fogo traz para a minha fé uma base o suficiente para dizer o seguinte: você precisa ficar firme naquele que te salvou. Não importa se por causa dessa fé que você tem, você perca tudo, vá para a cadeia, mas a sua fé fique firme nele. O diabo não pode destruir, ele pode destruir finanças, ele pode destruir até mesmo a saúde, mas ele não pode destruir a fé daqueles que confiam totalmente no Senhor Jesus. Nós somos dele. Essa bênção que a gente tem aqui na palavra nos leva, no versículo 8, a uma outra lição tremenda para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Ela nos diz, nos garante que o nosso coração demonstra o quanto amamos a quem amamos na hora do sofrimento ou da provação. Em outras palavras, essa provação, esse sofrimento vai demonstrar a quem amamos e o quanto amamos. Pensa em relacionamentos. Não precisa muita coisa para fazer você afastar do irmão. Não é verdade? Pouca coisa gera inimizade. Pouca coisa abala o amor que existe entre irmãos. Às vezes até na família. Mesmo que o nosso relacionamento, ele só pode vingar, só pode crescer, só pode ser sustentado pelo amor, mas alguma atitude do outro, uma atitude de frieza do outro, faz com que eu questione se devo amar ou não essa pessoa. Não é? Agora preste atenção no que diz aqui a palavra. O Espírito de Deus está nos ensinando aqui que nós precisamos demonstrar a quem amamos e o quanto nós o amamos. O versículo 8 diz assim: a quem, não havendo visto, o quê? Amais. Esse versículo está aqui para nos mostrar, gente, o valor da vida. O valor da nossa vida é medido pelo nosso relacionamento com Deus. Nós servimos a Deus, nós estamos aqui porque nós o amamos. E nossos relacionamentos com Deus são colocados à prova a toda hora. Uma vez eu estava meditando profundamente na história de Jó, num momento crítico da minha vida, certa vez. Eu comecei a ver uma encenação, um teatro. Uma cortina se abre e está lá um homem, que de repente tudo muda na vida dele. Só que a história era real. Um homem feliz, que abraçava a esposa, beijava os filhos, dava um almoço para a família toda todo fim de semana, contava história para os netos. Quem olhava para ele diz: esse cara nasceu para ser feliz.
olha só, tudo vai bem na vida dele. Onde ele põe a mão, tudo é bênção. E ele era feliz por isso, até orava continuamente pelos seus filhos, porque se alguns deles tivessem cometido algum pecado desconhecido, então ele clamava para Deus perdoar. Que cara era aquele, gente? Aí, Jó primeiro diz que Satanás, ele tem uma atividade incansável, ele está passeando na terra observando pessoas. Falei sobre isso terça-feira, né? Ele está passeando na terra, observando. Cuidado em passear demais, viu? Passeando na terra, observando pessoas. E Deus pergunta, um dia que ele apareceu lá com os filhos de Deus lá no céu: você já observou o meu servo Jó? E crente bom é aquele que eu tenho lá. O que o diabo disse? Também pudera. Olha o que você deu para ele. Você deu dinheiro, deu uma esposa linda, amável, graciosa, filhos lindos, gente abençoada. Tudo nele parece que prospera. Quem não é crente nessas circunstâncias? Você acha que ele é bonzinho? Ele é assim, te serve porque te ama? Tira as coisas dele para você ver que tipo de crente é aquele. Por que Satanás disse isso? Por uma primeira razão: Satanás aposta que nós só servimos a Deus se ganharmos alguma coisa em troca. Sabia disso? Satanás aposta que a gente só serve a Deus quando ganha alguma coisa em troca. Por isso ele diz: tira dele aquelas coisas para você ver o que dá. E ele tirou. Então tira. Aí ele fez a seguinte tentativa, depois que não deu certo. Tire a família dele para você ver. Ninguém te serve na solidão. Ninguém te serve sem estar rodeado de gente amável. Os seres humanos são assim, eles reclamam por falta de amizade e não ficam onde não tem. Tire dele as coisas para você, acabe com a família dele. E ele tirou a família dele. E não deu certo. Aí vem a terceira vez. Ele diz: olha, tem uma coisa, Deus, que você ainda não sabe. Crente não te serve na doença, não. Não. Mexa com a saúde de Jó para você ver. Se ele não vai blasfemar na tua cara, eu quero é rir. E Deus disse: você está intentando contra o meu servo, mas toca nele então, só poupa a vida dele. E tirou a saúde de Jó. 3 argumentos terríveis que o diabo usa. Primeiro, ninguém serve a Deus sem receber alguma coisa em troca. Segundo, ninguém serve a Deus na solidão. Terceiro, ninguém serve a Deus na doença. Ele aposta nisso. Ele acha que a pessoa só é feliz aqui se Deus der para ele, e ele vai ser totalmente revoltado contra Deus se ele não tem seus anseios supridos. E muitas vezes essa é a grande busca, a grande demanda, é aquilo que está no coração das pessoas. Agora vem aqui a Bíblia e diz o seguinte: o nosso relacionamento de amor a Deus é colocado à prova quando nós estamos na provação, quando a gente está na fornalha do fogo ardente. Aí nós demonstramos a quem nós amamos e o quanto nós o amamos. Eu amo a Deus e não importa o que venha, haja o que houver, seja onde for, não importa o que aconteça, o meu amor a Deus é inquestionável. Eu não o vejo, mas eu amo. A experiência que eu tenho com Ele é tão marcante na minha vida que nada, nem pessoas, nem dinheiro, nada nesse mundo é capaz de desfazer o meu relacionamento de amor com o meu Deus. É isso que o Espírito Santo estava ensinando para a igreja, para nós aqui.
Ele está nos ensinando que o nosso relacionamento com Deus não é uma base de troca, gente. O nosso relacionamento com Deus, ele é uma coluna de amor que fica firme apesar de todas as provas que possam existir. Nada quebra essa aliança, esse compromisso, esse pacto que Deus fez conosco e que nós temos nele por meio de Jesus Cristo. Alegria em amor revela que um dia eu dediquei totalmente a minha vida a Deus. E se eu dediquei totalmente 100% da minha vida a Deus, a alegria está nisso. Eu sirvo a Deus 100% da minha vida. 100% é dele e é para ele. É assim a sua vida? É assim? Vamos clamar pela misericórdia divina? Pense na obra de Jesus na cruz, amados. Você acha que foi uma meia salvação? Não foi. Não foi uma meia salvação. E não temos um meio salvador. Nós temos uma salvação que foi 100% realizada naquela cruz. Por isso a vida do crente que ama, a vida de uma igreja que ama, é 100% incluída no plano de Jesus, no plano de Deus. Eu quero terminar, gente, dizendo para você o seguinte: nós temos a salvação garantida. O texto está dizendo no versículo 9, obtendo o fim da nossa fé. Há um propósito maior do que as coisas corriqueiras daqui, a salvação da nossa alma. A salvação que temos demonstra o quanto Deus nos amou. Sabe o que eu acho lindo no amor de Deus? Muita gente já desistiu de mim. Muita gente desiste de nós. Muita gente já disse: aquilo lá não vale a pena não, é perder tempo. Não é? Mas quando a Bíblia nos revela um amor de Deus, é amor persistente, é amor que vai até o fim apesar de tudo. Então, quando ele diz obtendo o fim da salvação, está nos mostrando o lado de Deus que trabalha por nós, um lado de Deus que faz a obra, e não importa as circunstâncias da nossa vida, Deus empenhou a sua palavra, Deus afiançou a sua palavra, e Ele vai cumpri-la, haja o que houver. A nossa salvação está garantida por causa de Deus. Amém, gente? Por causa dessa obra do Senhor. Esse é o propósito pelo qual toda a obra de Cristo na cruz foi realizada, todo o plano de Deus foi realizado ao longo da eternidade, para a salvação da nossa alma. O que nós sofremos aqui, no seu dia a dia, suas decepções, suas frustrações, suas lutas, seus anseios frustrados, seus sonhos não realizados, planos que não vão adiante, relacionamentos que não duram, e doenças que vêm, problemas e mais problemas, reprovação daqui, reprovação dali, circunstâncias que te fazem se deprimir. O que nós sofremos aqui não se compara nem de perto com a riqueza da obra, da grandeza, da glória, do que Jesus tem preparado para nós. Não olhe para as coisas daqui, não fique preso em coisas pequenas, não fique amarrado em questiúnculas. Isso não te leva a nada. Olhe além disso, olhe para cima, olhe para frente, olhe para Jesus. Quando a gente olha para além, olha para frente, olha para Jesus, então nós aprendemos a olhar para a vida pela ótica da ressurreição. E quando olhamos pela ótica da ressurreição, nós depositamos o nosso olhar na eternidade, gente. Eternidade com Cristo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para a eternidade. Nós somos criados para o céu. Somos homens e mulheres do céu. Somos uma igreja preparada, arrancada deste mundo com vocação celestial. O nosso destino é o céu. Nós não temos lugar permanente aqui nesse mundo, diz a palavra lá em Filipenses. Você crê nessa verdade? Amém? Você vive isso? Isso faz diferença para você na manhã de segunda-feira? Creia nessa verdade, querido.
Deixe isso entrar no seu coração. Vamos orar. Feche os seus olhos. Qual é o conteúdo da sua linguagem do dia a dia? Na hora da coisa ruim e na hora da coisa boa. Bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que enxertou uma nova vida vitoriosa dentro de mim e plantou uma semente viva de esperança no meu coração. É assim a sua linguagem? É louvor e adoração ao Senhor? Você adora ao Senhor porque é guardado pelo poder de Deus? Há uma demonstração cuidadosa do amor de Deus na sua vida e você está seguro por isso? Você está passando pelo fogo da provação, provações terríveis que a cada dia mexem com seu senso de valor. Não olhe para o sofrimento, olhe para Jesus. Na fornalha do fogo ardente, a presença do quarto homem nos faz caminhar cantando, louvando ao Senhor que tem nas mãos todo o poder, todo o controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Ei, o diabo já está derrotado. Ei, igreja, o mal está vencido em nome de Jesus. Igreja, Jesus venceu, Jesus ressuscitou, olhe para Jesus. Você está lutando com o seu pecado, olhe para a cruz, o sangue foi derramado, a obra foi consumada para a gente viver a mais completa libertação. Olhe para a eternidade, fomos criados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ganhe esse olhar diferente, essa visão nova, para você viver de uma forma vitoriosa, frutífera e abençoada. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar a minha parte, orando com a igreja, com você aqui nessa noite. Quero orar com você, igreja, com você, meu irmão, com você que entrou aqui nessa noite. Precisa colocar nas mãos do Senhor sua vida, seus anseios, suas lutas e descansar no poder de Deus. Que precisa aprender a se regozijar no Senhor, a deixar de lado os seus embaraços pessoais e viver uma vida em Cristo tão vitoriosa, tão frutífera. Olhe para Jesus. Você está cansado? Olhe para Jesus, Ele é o descanso. Sente-se derrotado? Jesus é a nossa vitória. Seu coração está tomado de tristeza? Jesus é a nossa alegria. Nós fomos recriados. O Senhor fez uma obra de regeneração, de um milagre em nós, para a gente viver fundamentado nisso. Jesus ressuscitou. Nenhum problema agora é grande demais, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. A gente quer dizer aqui nessa noite que o diabo está derrotado na vida da igreja, na vida da família. Que as suas lutas, meu amado, não são maiores do que o poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus. Coloque nele a sua confiança. Celebre a Jesus. Celebre a Jesus, diga assim: Senhor, eu bendigo o teu nome, eu louvo o teu nome, porque o Senhor é a minha única riqueza. Não há outro bem que tome o meu coração, a não ser unicamente Jesus, Jesus, Jesus. A nossa alegria está nele, Jesus. O fogo da provação que testa a nossa fé, traz louvor para a nossa alma, nos faz a glorificar o nome de Jesus, a honrar o nome de Jesus no meio dos problemas, porque Jesus é maior do que tudo isso. Coloque nele a sua fé. E se o diabo tem questionado a sua vida, e se você não tem conseguido louvar o Senhor, porque o argumento do diabo tem sido terrível: como é que você vai louvar a Deus não tendo nada, perdendo tudo? Como é que você pode louvar a Deus na solidão? Como é que você pode louvar a Deus perdendo saúde?
Não olhe para os argumentos do diabo, olhe para a obra que Jesus já realizou. Essa realização diz: Deus nos ama e a obra de Deus já foi realizada em nós. Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus. Quero que você ore, igreja. Quero que você abra seu coração para o Senhor agora e deixe o inferno saber que você louva o Senhor, que Jesus é a riqueza do seu coração, é o conteúdo da sua vida e da sua adoração. Aleluia! Glória a Deus! Se você aqui nessa noite se sente espiritualmente, fisicamente derrotado na sua fé, vencido pelo desânimo, deixe o poder de Jesus te curar nessa noite e mudar a realidade da sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, continue orando. Eu quero orar por você, querido, que entrou aqui nessa noite precisando ser levantado pelo poder de Deus. Está vencido pelo medo, vencido pelas circunstâncias ruins da vida, desanimado, com a sua fé enfraquecida, com o pecado dominando a sua vida. Põe um basta nessa situação agora em nome de Jesus. Deixa o Espírito pegar essa palavra, plantá-la no seu coração e revelar a grandeza de Jesus para a sua vida nesse momento. Está doendo na sua alma, a opressão da vida está te tornando cansado. Olhe para Jesus. O fogo ardente da provação precisa resultar num povo vitorioso que honra, que glorifica a Jesus e que diz: Jesus, nada para meu amor pelo Senhor, nada arranca meu amor pelo Senhor. A minha vida é tua, totalmente tua, 100% tua, tudo nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Se você aqui nessa noite quer que essa igreja ore por você, quer que nós oremos pela sua vida, vem aqui em nome de Jesus. Quero orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Você está com a sua alma machucada, detonada, precisa do poder de Deus operando na sua vida, te levantando nessa noite, trazendo perdão para a sua vida, dizendo assim, que o sangue de Jesus já foi derramado, pecados são perdoados, a vida de Jesus é a sua libertação. Você quer Jesus para a sua vida, precisa disso, vem aqui em nome de Jesus. Você precisa da graça salvadora de Jesus, fazer essa entrega da sua vida, seus fardos para Jesus. Precisa dessa experiência nele. Essa igreja está orando por você agora. A gente está orando por você e vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu coração. Vem aqui em nome de Jesus, se você quiser, se você tem essa necessidade, dizer: Jesus, eu quero que a minha vida hoje seja a vida do Senhor em mim. Eu creio em Jesus. Eu quero que a tua vida seja a minha vitória nessa noite. Se você precisar disso, você vai vir aqui em nome de Jesus e nós vamos orar. Quero que os irmãos do louvor venham. Logo após nós vamos ministrar louvores ao Senhor. Quero que você ore com a pessoa que está ao seu lado aí agora, em nome de Jesus. Comece a ministrar o coração dela. Comece a dizer: Senhor, opere com o teu poder, com a tua força, opere com o teu espírito, o espírito que restaura a alegria no coração triste, o espírito que traz renovo no coração que está cansado, o espírito que traz esperança para quem está desesperançoso ou no desespero. Olha isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai, Deus eterno, Deus da glória, nós te louvamos porque o Senhor é Deus absoluto, é Deus bendito. Nós honramos o teu nome, nós glorificamos o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos porque a obra da cruz foi consumada. Jesus venceu a morte e Ele é o vencedor
Ele é Senhor de todas as coisas. E nós abençoamos o teu povo aqui nessa noite. Nós abençoamos a tua igreja aqui nessa noite. Nós ministramos a tua palavra e oramos para que o Espírito use essa palavra para curar, para fortalecer. Pai, nós oramos para que a tua graça salvadora seja derramada em quem não experimentou essa salvação, está derrotado na vida, derrotado pelo pecado, vencido pela ação de Satanás. Em nome de Jesus, ministra a tua libertação aqui nessa hora, Pai, para que essa igreja se levante no poder do teu nome, para honrar o nome do Senhor. Pai, nós te clamamos para que o amor seja derramado aqui, e esse amor nos fortaleça no relacionamento contigo. Abençoe a tua igreja, essa é a nossa oração, nosso clamor, no nome poderoso e bendito de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.